Caros amigos, como vão? Nós hoje vamos começar uma série de vídeos sobre a seita do Dr. Olavo de Carvalho. Inicialmente, nós queremos tratar do seguinte, da definição de seita. Passando dessa definição, vamos tentar identificar se o círculo criado pelo senhor Olavo de Carvalho corresponde realmente a uma seita. Nós não queremos aqui dar um veredicto definitivo a respeito desse assunto. Pelo contrário, nosso objetivo é promover uma reflexão sobre o que vem acontecendo no Brasil, notadamente sobre o que vem acontecendo com esse círculo criado pelo senhor Olavo de Carvalho já há algum tempo, mais notadamente desde a constituição do COF, ou Curso Online de Filosofia, que é oferecido pelo mesmo. Então nós vamos tratar aqui em alguns vídeos, sendo que esse é o primeiro, a respeito desse assunto. E nós estamos abertos ao diálogo com outras pessoas que queiram contribuir com perguntas, com questões, colocando-se diante daquilo que nós vamos falar, sendo para confirmar o que estamos dizendo ou até mesmo para criticar. O nosso objetivo aqui é chegarmos à verdade, seja ela qual for. Então, esse primeiro vídeo tem esse objetivo, começar a tentar esclarecer esse assunto, já que alguns acontecimentos se deram nos últimos anos relativos a esse círculo do senhor Olavo de Carvalho, levantaram essa suspeita de que estaríamos diante da constituição de uma seita. Segundo o caro amigo Carlos Velasco e também o Caio Rossi, esse grupo constituído pelo Olavo de Carvalho tem por objetivo a implementação do perennialismo, das ideias de Fritjof Schuon dentro de nosso país, nosso amado Brasil, e inclusive a penetração do perennialismo na Igreja Católica, porque sabemos que o Olavo de Carvalho consegue capturar a maioria de seus alunos entre católicos. Então nós queremos realmente estudar o tema, abordar o tema, para podermos esclarecer isso com mais precisão, ok? Então nós vamos começar esse primeiro vídeo tratando, primeiro ponto, sobre o que é uma seita. E eu parto aqui do conceito elaborado por 3 pesquisadores, ok? 3 sociólogos, quais sejam Peter Berger, Rodney Stark e Bainbridge. Os 3 traçam elementos formadores do que seria uma seita. Bom, em primeiro lugar, os 3 pesquisadores, os 3 autores citados aqui, falam que toda seita tem como característica um espírito exclusivista. Ela se considera portadora de uma saída, de uma solução, de uma salvação que ninguém mais é capaz de trazer, a não ser ela mesma. Ela se fecha num corpo doutrinal, é muito rígido, ok? E costuma caracterizar o restante da sociedade humana como má, como depravada, se não absolutamente, pelo menos semi-absolutamente. Outra característica das seitas é que elas partem do princípio de que o indivíduo que é membro dela tem de ter uma lealdade total para com a mesma. Dessa maneira, elas constituem um controle mental, um controle sobre o pensamento e a ação dos membros. Bom, o Berger ele faz uma observação interessante. Ele diz que todas as grandes religiões têm por característica formar os seus adeptos
dentro de uma linha de pensamento, de ação bem clara, bem definida. Isso é verdade. Aí ele faz a seguinte distinção: a diferença entre as grandes religiões e as seitas é que as seitas elas exercem um poder sobre a mente dos seus membros e sobre a ação que é totalizante, ou seja, não existe nenhum espaço de liberdade pessoal para o sujeito operar. Quer dizer, tudo determinado, ou melhor, pré-determinado pela seita, ok? Outra característica também típica das seitas é que elas, em geral, se organizam em torno de figuras carismáticas, ou seja, de líderes que incorporam uma ideia de verdade absoluta e que passam a ser inquestionáveis. Por exemplo, nós temos como exemplo disso o Reverendo Moon, Jim Jones, etc. e tal. Sujeitos que constituíram seitas e que tinham um poder carismático sobre os membros imenso, ok? Então, basicamente, são essas as características de uma seita, segundo esses três autores. O Bainbridge faz também a seguinte observação: essas seitas geralmente apelam à ideia de pureza, ou seja, a ideia de que eles possuem um conhecimento mais puro, né, mais denso da realidade, e que todos os outros grupos estão na mais absoluta treva. O Bainbridge faz mais uma análise das seitas religiosas, mas isso também vale para outros tipos de seitas. Segundo os estudiosos desse assunto, existem vários tipos, não é? Existem desde as seitas religiosas até as irreligiosas, etc. e tal. Ou seja, uma infinidade de tipos de seitas que são estudadas por sociólogos. Uma coisa também que o Bainbridge fala, que ele coloca, sobre a relação dos membros da seita com os de fora, sobretudo, né, especificamente, melhor dizendo, especificamente com aqueles que saem da seita. A atitude com relação àqueles que saem da seita, segundo Bainbridge, são três. Essas estão presentes em todas as seitas, né? Em algumas com grau maior, outras menor. Todos aqueles que saem são hostilizados, são culpabilizados e são isolados. Ou seja, o indivíduo, quando sai, ele passa a ser visto como um inimigo, né? Em segundo lugar, ele passa também a ser visto como um indivíduo culpado, ou seja, alguém que geralmente é caracterizado como portando um vício grave, né? Uma falha de caráter grave. E depois a seita trabalha de maneira sistemática a isolar aquele indivíduo do convívio com os outros membros do grupo, e até mesmo no sentido de difamar a imagem do sujeito que saiu da seita, mesmo com os que não eram anteriormente membros da seita. Ou seja, é uma tentativa de manchar realmente a reputação do indivíduo de maneira geral, não só para os de dentro, mas como também para os de fora, tá? Então, é por aí que esses três autores trabalham. É importante a gente partir dessa definição para a gente poder entender se realmente isso se aplica ao círculo que o senhor Olavo de Carvalho está criando. Bom, antes de nós passarmos aqui adiante, eu queria explicar o seguinte: nós iremos utilizar alguns tópicos tratados pelo senhor Olavo no COF, sobretudo na aula 1, na aula 2, que espelham um pouco daquilo que nós falamos aqui em relação à questão da criação de uma liderança carismática, de uma liderança inquestionável, que envolve a própria figura do senhor Olavo, né? Então, eu já deixo claro aqui desde já que o uso desses textos
não está sendo feito dentro daquilo que é proibido por lei, né? A gente sabe que os textos são protegidos por copyright. Nós não estamos aqui publicando os textos, nós apenas nos referiremos àquilo que o próprio Sr. Olavo falou em 2 de suas aulas do COF, aulas que nós fizemos. Nós fomos alunos do COF durante um certo tempo, então nós tivemos acesso a esse material. Nós apenas iremos nos referir a ele, aquilo que foi dito ali, mas não iremos publicar de forma alguma, atendendo, portanto, aquilo que é previsto em lei, ok? Então, em primeiro lugar, é o seguinte, eu queria aqui ler com vocês uma passagem da aula 1 do curso online de filosofia. Essa aula 1, nessa aula 1, o Olavo expõe o seu método, né, o método que será utilizado por ele ao longo do curso. Na aula 2 ele também faz esse tipo de menção, né? E tem uma parte interessante dessa aula 1 em que o Olavo de Carvalho ele faz a seguinte afirmação, né, se dirigindo aos alunos do COF: vocês têm o destino de uma cultura superior inteira nas mãos. São só vocês que vão fazer. Não é por nada não. Não é para mim gambar, como diria o Lula, mas eu sou o único educador que existe neste país. Os outros não são. São todos charlatães, vigaristas, cabos eleitorais. Isso é o que eles são. Não há mais nenhum educador no Brasil a não ser este que vos fala. Essa chance é única. Se não sair daqui, não vai sair de parte alguma. Então está nas mãos de vocês. Bom, contextualizar aqui essa passagem. Segundo o Olavo de Carvalho, no livro Futuro do Pensamento Brasileiro, livro dele, o Brasil vive um estado caótico do ponto de vista cultural, porque a alta cultura foi demolida. Então, segundo Olavo, um dos grandes problemas do Brasil, ou talvez o principal, seja justamente a perda dessa alta cultura, que vem sendo demolida, ou já foi demolida, em grande parte pela mentalidade esquerdista. Então, segundo Olavo de Carvalho, a ideia original do COF seria constituir uma elite intelectual, né, que vai voltar a produzir alta cultura no país, ok? Reconstruindo assim a tradição intelectual perdida. O problema do que ele afirma na primeira aula é o seguinte: nós concordamos com o diagnóstico feito pelo Olavo. De fato, o Brasil vive um caos cultural. Diríamos que não só o Brasil, mas o Ocidente como um todo, né? Mas, de fato, o Brasil vive um caos cultural, talvez até maior do que o que vivem outros povos ocidentais, até porque nossa cultura sempre foi dependente, né, da Europa. Então, diríamos, nós somos ainda, nesse aspecto cultural, ainda um país dependente, né? Nós não constituímos uma cultura autônoma, uma civilização autônoma, a ponto de podermos dizer, bom, o Brasil tem uma contribuição à história universal no plano cultural. Realmente, nós somos dependentes daquilo que vem de fora. E como o que aconteceu na Europa e também na América do Norte nos últimos anos foi justamente uma sistemática destruição daqueles valores culturais mais tradicionais, não é? Da filosofia clássica, das línguas clássicas, da literatura clássica, etc., nós percebemos que isso tem um reflexo no Brasil, e o reflexo que o Brasil sofre é bem pior, né, do que aquilo que acontece fora daqui, porque aqui a gente não tinha uma cultura bem estabelecida. Na Europa já essa tradição estava bem estabelecida, aqui nem tanto. Então, quando a demolição começou lá, ela veio para cá e acabou tendo um impacto ainda maior do que teve lá. Enfim, nesse sentido nós realmente concordamos, né?
diagnóstico que ele faz é real. O problema é que ele considera, Olavo de Carvalho considera, que toda a restauração da cultura superior, da alta cultura no Brasil, passa exclusivamente por ele, né? Bom, nós não teríamos nada a arguir quanto a isso se realmente Olavo desse provas de uma capacidade intelectual ultra superior, mas não é o caso, né? Nós depois, em outros vídeos, falaremos por que não é o caso. Nós traremos aqui problemas relativos ao pensamento de Olavo de Carvalho, problemas graves. Então, ele, quando afirma que toda a cultura superior, né, depende dele, né, porque ele é o único educador que restou vivo nesse país, não dá para nós aceitarmos isso, porque Olavo de Carvalho não está à altura dessa missão que ele acredita ter recebido, ok? Depois ele diz que além de ser o único educador que existe nesse país, todos os outros são charlatãs, vigaristas, cabos eleitorais. Isto é o que eles são. Quer dizer, não sobrou ninguém no Brasil decente. Ninguém. Quer dizer, não tem um único professor, né, um único educador. Eu falo educador no sentido mais modesto do termo, né, levando em conta aqui todos os professores, indivíduos que estudam, né? Não há ninguém que realmente possa contribuir para a refundação dessa alta cultura no Brasil, a não ser ele mesmo. Quanta pretensão, não? E ele diz que a chance de fazer o COF é única, né? Quem não fizer o COF não poderá fazer parte dessa elite intelectual. Segundo ele, só poderá sair dali de dentro, tá? Então, nesse sentido, a afirmação de Olavo, ela se enquadra naquilo que os especialistas no estudo das seitas afirmam. É uma afirmação que demonstra exclusivismo, ou seja, fora de Olavo de Carvalho não há salvação, fora do COF não há salvação, só dali poderá sair alguma coisa no sentido de restaurar a cultura superior no Brasil, ok? Em segundo lugar, esse apelo também vai de encontro, não é, aquilo que os especialistas falam sobre a construção de uma personalidade carismática e de um líder inquestionável. Quer dizer, Olavo se coloca como único educador, logo todos vocês devem ouvir apenas o que ele diz, né? Mais ninguém tem nada a dizer a não ser ele mesmo. Quer dizer, qualquer um que venha dizer outra coisa está de antemão sob desconfiança, a não ser que o mestre recomende ou confirme. Inicialmente nós não podemos levar a sério. É basicamente isso que ele está dizendo. Na aula 2 do COF, Olavo vai além, né? E ele faz afirmações ainda mais incisivas nesse sentido. Ele começa falando do seguinte: numa das partes da aula 2 do curso online de filosofia, ele diz assim, ele fala sobre Léo Strauss e o conhecimento, né? Ele cita Léo Strauss dizendo o seguinte: Léo Strauss disse que todos os homens aprendem com outros homens, ok? Mas quando acontece um rombo nas tradições de ensino, Deus providencia alguém para tampar esse rombo, né? Segundo ele, essas pessoas só servem para isso, para tampar o rombo. Se não existirem essas pessoas, o conhecimento ficaria inviável. Então, segundo o que o Olavo diz, é que para aprender filosofia só há duas chances. Ou você aprende filosofia com alguém que representa ou personifica uma tradição vivente, ou com uma dessas pessoas que consegue aprender sozinho. Ele diz assim: eu sei que eu sou um desses caras. Eu, ao contrário, sempre tive dificuldade de aprender as coisas em sala de aula. E na verdade eu só consigo aprender sozinho. Eu tinha 30 e tantos anos quando, pela primeira vez, eu fui procurar um professor de filosofia, o padre Stanislaus lá do Sans. O meu encontro com o padre Stanislaus foi o seguinte: eu tinha escrito um trabalho sobre Mário Ferreira dos Santos e levei para ele, pois ele tinha conhecido e estudado Mário. Ele leu aquele negócio e falou: isso aqui é um trabalho de conclusão do nosso curso. Mas eu não tinha feito o curso, então ele disse: pois é, então você faz o contrário. Já que o seu trabalho de conclusão já está apresentado, então agora você assiste ao curso. É claro que eu aprendi coisas no curso. Segundo Olavo, ele aprendeu muita coisa.
mas nada do que eu aprendi foi necessário para fazer aquilo que eu já tinha feito. E o padre Lado Sanz dizia sobre mim: esse sujeito está na filosofia assim como um peixe está na água, ou seja, ele já nasceu aí dentro, ele não consegue sair daí. Nesse caso, é possível você aprender muita coisa sozinho. Eu tive esse professor por poucos anos, menos de 3 anos, em aulas semanais. Aprendi muita coisa com ele, mas se eu não tivesse aprendido com ele, eu teria aprendido de qualquer maneira. Deus coloca essas pessoas justamente em situações como no Brasil, onde não há uma tradição filosófica, onde é necessário emendar uma tradição que parou não sei quando. Se não existissem essas pessoas, o ensino seria impossível. Ou seja, essa pessoa que tampa o rombo da tradição é o próprio Olavo de Carvalho. Quer dizer, Olavo é aquele que não só personifica a tradição, como é aquele que sabe o que ela significa, como é aquele que vai conseguir transmiti-la e criar assim uma continuidade. É isso que ele está dizendo, né? Uma coisa também interessante é quando Olavo diz o seguinte, que ele aprendeu tudo sozinho, né? É muito interessante isso. Ele fala assim, né? Sem um filósofo vivo que te mostre como é que... Quer dizer, perdão, ele diz assim: agora, se você perguntar quais são os livros que você precisa, eu respondo a você: meu filho, você é capaz de aprender filosofia com livros? Sem um filósofo vivo que te mostre como é que faz? Se você é capaz disso, então você é uma dessas pessoas capazes de restaurar uma tradição. E se você é uma pessoa capaz de restaurar uma tradição, você não precisa nem de livros. Você vai aprender mesmo que você viva numa ilha deserta, sem nunca ter aprendido a ler. Nesse caso, você tem que se virar e não ficar perguntando as coisas para mim. Se você precisa de alguém que te ensine, você não vai aprender com os livros. Só existe ensino da filosofia onde há um filósofo vivo, exercendo-a e mostrando para você como é que faz. Se você é capaz de aprender em livros, então você não precisa de professor. E ele fala, aí que ele fala, né? Eu sei que eu sou um desses caras, ou seja, eu sou um desses caras que poderia viver numa ilha deserta e assim mesmo aprender tudo, né? Ou seja, o Olavo se apresenta como um gênio. Aí a gente faz uma ligação entre isso que o Olavo diz e o que recentemente o Rafael Falcão falou, dizendo que o Olavo é um fundador de cultura, né? Que ele tem uma harmonia da alma tal que ele seria capaz de criar a partir dele, a partir dessa harmonia da alma que ele possui, que é inerente a ele por um milagre, né? Segundo Falcon, é um milagre isso, ele poderia fundar uma cultura sozinho. Quer dizer, Olavo de Carvalho se coloca no patamar dos gênios, ok? Sendo que, se você pega toda a filosofia do Olavo de Carvalho, você não vê nenhum rasgo de originalidade. Tudo que o Olavo fala depende do que outros autores já falaram, já desenvolveram. E a filosofia dele pode ser relacionada a Russell, a Lonergan, a Zubiri. Não tem nada de original, efetivamente, né? E até Chuon e Guénon, é claro, não esqueçamos desses dois. Então, falar que eu sou um gênio, eu aprendi tudo sozinho, sendo que todo o seu pensamento gira em torno de ideias que são de outros autores, beira a megalomania, se é que já não é megalomania, né? Então, o Olavo coloca-se num patamar elevado demais, ao nosso ver, e injustificável. Uma coisa interessante sobre isso tudo é uma análise que foi feita pelo Luiz Gonçalves Júnior. Faz tempo que eu não tenho contato com ele. Cheguei a conversar com ele na época que toda aquela polêmica que o Carlos Velasco começou a levantar veio à tona, e ele me dizia o seguinte, que até mesmo aquela obra do Olavo de Carvalho sobre Aristóteles, né, não é também algo original. Quer dizer, é algo que tem base naquilo que Giovanni Reale já tinha escrito, desenvolvido sobre Aristóteles. Então, nem mesmo essa obra seria uma produção realmente inovadora de Olavo de Carvalho. Então, apresentar-se como um gênio, como alguém que traz uma visão nova para a filosofia, ou como alguém capaz de sozinho restaurar toda uma tradição intelectual perdida, né? Se não no Brasil, quiçá no Ocidente, é um pouco demais, né? Uma coisa também que nós temos que destacar é o seguinte: a todo momento, né, o Olavo, no seu POF, ele trabalha um conceito de filosofia que ele pretende estar
embasado num método socrático, ok? Agora, Sócrates, ele não começava se apresentando como um gênio. A frase que dava início a todo pensar socrático era: só sei que nada sei, né? Sócrates partia daí. Inclusive, o método de Sócrates era bem diferente do de Olavo. Olavo se apresenta já de antemão, nas 2 primeiras aulas que ele dá no seu curso, como o portador da tradição, como aquele que tem a chave para restaurar a tradição. Sócrates não fazia nada disso. Ele se colocava numa posição de interlocutor, né? De conversador, de indivíduo que puxava um diálogo e, através do diálogo, ia partejando dentro do seu colega de diálogo a verdade. Daí a maêutica, não é? A arte de partejar a verdade. Você pega qualquer diálogo socrático, você percebe isso. Um exemplo é o Fédon, né? Sócrates, embora já tivesse ali a consciência da verdade da imortalidade da alma, ele não ensina essa verdade como se fosse algo de uma tradição que estaria sendo restaurada e tal. Ele faz o quê? Ele entra em diálogo com os seus amigos, com os seus colegas que estão ali em busca também do conhecimento, e vai passo a passo, partindo dos conceitos metafísicos de unidade, multiplicidade, matéria, espírito, levando-os à conclusão irrefutável de que a única resposta para todas aquelas questões que iam aparecendo ao longo da conversa era que a alma humana é imortal, né? Então Sócrates, ele se apresentava de uma maneira completamente diferente daquela que Olavo se apresenta. Então é questionável até que ponto esse método que o Olavo diz usar é socrático, efetivamente, né? Olavo, ele tem uma visão interessante sobre filosofia, né? Por exemplo, nessa obra dele aqui, né, A Filosofia e Seu Inverso, ele coloca o seguinte, vamos lá, chamamos de grandes filósofos não aqueles que se esmeraram no esforço vão de chegar à prova lógica mais detalhada, e sim aqueles que conseguiram abranger num olhar unificante o horizonte de problemas mais amplo e complexo, criando assim um senso de orientação que permanece útil para muitas gerações subsequentes. Bom, esse conceito de filosofia que o Olavo desenvolve aqui se aproxima muito do conceito de revelação, quer dizer, o filósofo seria uma espécie de profeta, né? De iluminado, que teria tido uma visão, ok? E que, a partir dessa visão, ele constituiria ali um núcleo de discípulos, de seguidores, para transmitir essa visão. Quer dizer, o esforço do filósofo seria menos o de demonstrar aquilo que ele está ensinando, né, e mais de transmitir uma tradição, uma verdade que ele intuiu, né, que ele viu, para os seus discípulos. É interessante também a gente perceber que a linha, né, de pensamento do Olavo é esse intuicionismo, não é? Que é, por diversas razões, problemático. Nos outros vídeos nós trataremos disso, ok? Não agora, mas apenas levantamos, né, essa questão porque ela será tratada depois, ok? Uma coisa também interessante que nós percebemos é o seguinte: segundo o Harry Hedner, na obra The Malignant Masters, que é uma obra sobre os mestres malignos da filosofia, né? Muitos pensadores, filósofos, etc., criaram círculos muito parecidos com o círculo que o Sr. Olavo de Carvalho tem criado, ou está criando, ou já criou, enfim. Uma coisa interessante é o seguinte, vamos ver aqui o que ele fala sobre esse assunto. Em última análise, o que distinguia os mestres malignos de seus colegas não menos capacitados era uma personalidade carismática que acabou por fazer tantas gerações de amigos, seguidores e estudantes
prosternar-se diante deles com temor reverencial. Quase todos os que encontraram o mestre maligno sentiram estar em presença de um gênio. Eles tinham essa capacidade de impressionar desde o início de suas carreiras. É difícil pensar em qualquer grande filósofo do passado que tenha sido tão reverenciado no seu tempo como eles o foram. Os seguidores que formavam em torno de cada um dos mestres malignos têm alguns dos traços dos círculos mais estreitos e mais amplos de qualquer movimento carismático. Cada um deles esteve rodeado de círculos esotéricos e exotéricos de amigos e seguidores. Mais perto do mestre estava um grupo de discípulos ou companheiros próximos. Mais à distância havia os simpatizantes e companheiros de viagem. E em volta desse núcleo estava a massa dos estudantes e leitores interessados. Veja bem, o que o Redner está dizendo é o seguinte: em primeiro lugar, esses mestres malignos têm uma personalidade carismática capaz de fazer com que os seus alunos se dobrem absolutamente aquilo que eles dizem e querem. Em segundo lugar, o Redner mostra o seguinte, que esses mestres atraíam pessoas, por uma força carismática própria criada em torno deles, e que a partir daí se montava um círculo, exatamente como o que se criou em torno do Sr. Olavo, um círculo onde você tem mais próximo ao mestre discípulos mais dedicados. A gente percebe isso claramente quando a gente faz o COF. Tem pessoas ali muito próximas do Olavo, que o assessoram de forma direta, que são aquelas pessoas que têm mais empatia, simpatia com as ideias dele, estão mais treinadas naquilo que ele ensina e tal, ou seja, incorporaram aqueles clichês, aqueles lugares comuns olavistas, etc. Você tem aquele simpatizante que é constituído por um pessoal que gosta do Olavo, leu o Olavo aqui e ali e tal, gostou e começou a fazer o curso, mas não é tão dedicado, E os leitores interessados, que é o círculo exotérico, ou seja, o círculo de fora, não é o círculo de dentro do COF, ok? Uma coisa interessante aqui sobre esse círculo de seguidores do Olavo. Como eu falei, eu fiz o curso do Olavo durante algum tempo, em grande parte por influência de um ex-amigo nosso, que infelizmente afastou-se de nós, em razão principalmente da nossa ruptura com a visão e a pessoa do Olavo de Carvalho. Eu não vou entrar aqui no mérito do assunto, é um assunto pessoal, não quero envolver nomes de pessoas aqui, mas relato apenas os acontecimentos que se deram em relação a isso aí. O que acontece? Em 2013, o Olavo de Carvalho, o Felipe Moura lançou um livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, reunindo uma série de textos do Olavo de Carvalho sobre vários assuntos, ok? Eu não cheguei a comprar o livro, porque muitos daqueles artigos eu já tinha lido vorazmente, e só fiquei sabendo do conteúdo do livro de forma mais assim precisa quando peguei um dia para dar uma olhada e tal. Bom, dei uma olhada rápida no livro e tal, não folhei com muito detalhe, até porque vi que muita coisa ali era algo que já tinha lido. E ocasionalmente um colega nosso veio nos consultar a respeito de um texto que foi publicado na obra sobre a doutrina social da igreja, cujo título é Cristianismo e Capitalismo. É um texto antigo me parece 1998, mas que foi publicado nessa obra, O Mínimo. E é um texto que traz uma série de acusações contra a Igreja Católica, no sentido de dizer que ela foi a grande, ou uma das grandes responsáveis pela implementação do nazifascismo no século XX na Europa, porque ela não teria dado o apoio suficiente ao capitalismo liberal. Em razão disso, as forças nazifascistas cresceram, se fundamentando naquela ideia corporativista que foi divulgada pelos papas nas encíclicas sociais.
Enfim, eu fiz um texto criticando o artigo ponto a ponto e publiquei no meu blog Catolicidade. E na ocasião, esse amigo nosso, ex-amigo nosso, né, veio me arguir a respeito do texto, dizendo o seguinte, que era uma bobagem eu ter escrito aquilo, porque era um texto de 1998 que o Olavo não pensava mais aquilo, né? Aí eu redargui, dizendo o seguinte, bom, se ele não pensa mais isso, por que ele continua apoiando Ludwig von Mises, né, as ideias de Ludwig von Mises? O texto apresenta essas ideias e ele continua defendendo as ideias de Mises, né? Aí ele me disse o seguinte, que como eu tinha saído do COF, eu não tinha elementos suficientes para julgar o pensamento do Olavo de Carvalho, porque ele só poderia ser conhecido na sua íntegra pelo círculo de dentro, ou seja, o que prova que existe um círculo de fato esotérico, né? E um círculo exotérico, ou seja, o círculo esotérico tem a chave para ler de maneira correta os textos do Olavo. O círculo exotérico não tem. Bom, entre uma coisa e outra, nós discutimos, né, sobre esse assunto, porque eu não me satisfiz com as alegações que esse ex-amigo fez a respeito do fato desse texto ter sido publicado. Eu cheguei a questionar o seguinte, bom, o Olavo diz que se converteu ao catolicismo e tal, mas como é que ele permite a publicação de um texto desse que faz acusações tão graves à igreja, inclusive acusações dizendo que o Papa Pio IX estava afetado psicologicamente quando decretou o dogma da infalibilidade, né? Ele deveria ter tido cuidado de, ao menos, se publicasse, colocar uma nota explicativa, né? Mas nem isso fez. Aí ele alegou o seguinte, que o Olavo era um homem muito ocupado, que ele não poderia, não deveria ter lido, né, o livro, que o livro foi uma iniciativa do Felipe Moura. Eu falei, mas peraí, como é que um livro, mesmo tendo sido iniciativa de uma outra pessoa, que vem e publica uma série de textos meus, chega às livrarias, eu não vejo, eu não dou uma olhada para saber se aquilo ali está de acordo ou não está? Quer dizer, tem que ter tido, evidentemente, aquilo ali tem que ter passado pela mão do Olavo, passou pela mão do Olavo. Quer dizer, se foi publicado é porque ele aprovou. Depois, um amigo nosso, né, descobriu que, embora o Olavo tenha escrito esse texto em 98, ele republicou o texto em 2013. Então, ou seja, mostra que ele continuou pensando exatamente a mesma coisa. E aí é que a coisa toda começou a vir à tona para mim, né? Eu comecei a despertar para problemas graves dentro do pensamento do Olavo. Eu já via alguns probleminhas aqui e ali, mas não achava que eram muito grandes. A gente dava um crédito, né, por uma série de outras coisas, mas isso aí foi, vamos dizer assim, o estopim, né, o barril de pólvora que acendeu em mim um alerta, né? E aí as coisas começaram a evoluir de uma maneira tal que já em 2014 o Carlos Velasco e também o Vitor Fernandes começaram a trazer uma série de coisas à tona sobre o Olavo de Carvalho, e nós começamos a receber de alunos do Olavo ameaças no sentido seguinte, né, de, olha, vocês têm que romper relações você tem que romper relações com o seu Carlos Velasco, porque ele é uma pessoa que é perigosa por isso. Quer dizer, aí lembra aquilo que a gente falou no início, né? Ou seja, o Carlos também foi aluno do COF, né? Ele saiu, começou a jogar no ventilador uma série de problemas, né, de questões que ele colocou para o Olavo de Carvalho que não foram respondidas. Quer dizer, um mestre, um homem que diz que é um gênio, que aprende sozinho, não consegue responder certas questões ou desvia delas, então ele mostra que não é tão gênio assim. E ele começou, por conta disso, pelo fato de ter saído e pelo fato de ter começado a criticar, a ser hostilizado de maneira sistemática, a ser culpabilizado, né? Ou seja, começaram a atribuir uma série de defeitos, vícios morais gravíssimos a ele, né? Até acusando de ser ligado a KGB, etc e tal, Lyndon LaRouche, né? De ser pago pelo Lyndon LaRouche, de estar ligado à velha direita europeia, nazifascista e etc. E depois
né? O processo era qual? O final, isolado de vez, né? Eu me lembro muito bem que quando começaram a acontecer essas polêmicas, um tal de Reinaldo, que era um cara que participava do grupo do Facebook, do Olavo de Carvalho, né, uma comunidade, ele me mandou uma mensagem inbox, vamos dizer assim, convocando de maneira imperativa, né, a cortar qualquer relação com o Velasco, né, e com pessoas que estavam também relacionadas a ele, aí incluídos, né, o senhor Vitor Fernandes, o Jorge Velasco, etc. e tal. Bom, quando nós começamos a ver essa atitude, ficamos realmente preocupados, né, e o sinal de alerta que já estava aceso ficou ainda mais luminoso. E para terminar a questão, a minha ruptura definitiva com o pensamento de Olavo, né, eu até ali ainda considerava que havia algum valor, né, foi quando se deu o entreveiro entre ele, Francisco Raso e Gustavo Noge, que muitos se lembram, né? Tanto Raso quanto Noge foram objeto de uma inquisição moral que visava destruir a reputação dos dois por uma razão besta, né? O Raso parece que deu uma entrevista, não citou Olavo de Carvalho entre as influências filosóficas que ele teria recebido, que teriam sido decisivas na sua formação, e o Noge porque teria também se afastado do círculo olavista, então começou a ser hostilizado, né? Aí a gente lembra, né, do que Brian Bridge fala sobre o modus operandi das seitas com relação àqueles que saem, né? Hostilização, culpabilização e isolamento. E foi isso exatamente o que eles fizeram com o senhor Raso, o senhor Noge, com quem eu tenho várias divergências do ponto de vista de pensamento, mas reconheço que aquilo que o Olavo de Carvalho fez com eles é absurdo, né? E depois o próprio senhor Olavo exigiu que todos cortassem relações com os dois, né? E cortassem inclusive relações com aqueles que tinham relações com eles. Ou seja, não bastava você apenas cortar relações com Raso, com Noge, mas era preciso também cortar relações com quem tinha relações com ele, com eles. Bom, se isso tudo que nós trouxemos aqui não caracteriza que esse círculo seja tratado, seja qualificado como uma seita, eu não sei o que precisa mais para caracterizar. Bom, nos próximos vídeos nós traremos outros elementos para nós refletirmos sobre esse assunto. Eu espero ter sido claro naquilo que eu coloquei aqui, né? Espero que, se alguém tem algo a dizer, que diga, que fale. A gente está aberto, como eu falei, ao diálogo, né? Eu não estou dando aqui um veredicto definitivo, né? Apenas expresso uma posição, uma opinião minha a partir daqueles fatos que eu vivenciei e que vi. Então, ao meu ver, do meu ponto de vista, o círculo olavista é sim uma seita. Agora, é claro, há pessoas que dirão, não é. Então, nós estamos abertos aí ao diálogo, né? A dialética, sadia dialética, que possa nos levar a um conhecimento mais certeiro sobre o que está acontecendo realmente com esse grupo criado pelo Olavo de Carvalho. Será que não é uma seita? Será que é uma seita? Né? Se você pensa diferente, então você exponha seus argumentos e a gente vai debater, discutir esse assunto. Então eu espero no próximo vídeo, caso existam questionamentos a respeito do assunto, né, que eu seja capaz de colocar aí esses questionamentos e tentar esclarecê-los, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Era isso que eu queria expor. E até o próximo vídeo. Espero que isso que eu trouxe aqui cause uma reflexão mais apurada
do que está acontecendo hoje no Brasil. Evidente que existem problemas no país, evidente que existe um problema cultural no nosso país. Nesse sentido, o diagnóstico que o Olavo faz é verdadeiro, mas a saída é realmente esse círculo do senhor Olavo de Carvalho? É desse círculo que sairá a salvação? Ou não? Pense nisso e até a próxima. Um abraço.